Ela supostamente ouvia uma voz. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Essa que está aparecendo para vocês agora é Catiúcia Torres Soares, mais conhecida como Cati Torres, uma guru espiritual que alegava ouvir uma voz do além e supostamente também conversava com anjos e alienígenas. Cati Torres recentemente foi condenada por tráfico de pessoas e exploração sexual. Mas, como eu falei, tem pessoas que nascem sem nenhum talento e tem pessoas que nascem com todos os talentos. Eu sou uma pessoa que eu nasci com todos os talentos. Catiúcia Torres Soares nasceu em Belém, no Pará, em uma família pobre e desestabilizada. Havia muita violência e, de acordo com a própria Cati, o seu pai era alcoólatra. Por justamente vir de uma família simples, eles incentivavam ela a fazer alguma coisa que fizesse ela ganhar dinheiro. Como ela era muito bonita, Cati escutava constantemente de outras pessoas que ela deveria ser modelo e assim ela fez. Quando ainda era adolescente, se mudou para o Rio de Janeiro para tentar uma carreira de modelo e aos 18 anos se mudou para a Europa para continuar investindo em sua carreira. Em 2012, ela foi indicada para ser Miss Caieiras, mesmo nunca tendo morado na cidade paulistana, não ter chegado a participar do concurso municipal e muito menos estar morando no Brasil na época. Foi assim que Cati conseguiu entrar direto no concurso de Miss Estadual ou Miss São Paulo. Cati era famosa apenas no Brasil na época e ela dizia já ter feito trabalhos para grandes marcas, porém foi descoberto que algumas coisas que ela contava sobre sua trajetória profissional não eram bem verdades de fato. Cati alegou, por exemplo, ter trabalhado para Victoria's Secret, mas na verdade trabalhou apenas para uma loja da marca. Ela só acabou surgindo na mídia de fato quando teve um suposto caso com Leonardo DiCaprio. Eles foram vistos juntos algumas vezes. Quando questionada, Cati disse que não iria falar sobre o assunto, pois tinha um pacto com o DiCaprio. Porém, depois de a notícia repercutir muito internacionalmente, Cati afirmou que os dois eram apenas amigos. Alguns anos depois, ela acabou largando sua carreira de modelo para estudar atuação em Los Angeles, porém não obteve sucesso. Ela supostamente vivia uma vida de luxo e de tranquilidade. O colega de apartamento e amigo de Cati já chegou a dizer que ela era uma sugar baby e era bancada por um bilionário russo que era até amigo de Vladimir Putin. Porém, em 2015, Cati precisou fazer uma cirurgia depois de pegar uma bactéria. Nisso, ela acabou perdendo um dos seios e vários dos homens que bancavam ela perderam o interesse. Morando na Califórnia, Cati conheceu um círculo de ayahuasca, uma bebida psicodélica considerada sagrada em algumas religiões e povos indígenas, e logo acabou se tornando o líder espiritual desse grupo e, ao mesmo tempo, já trabalhava como influenciadora digital. Quando Cati se tornou uma das líderes desse grupo, ela começou a produzir diversos conteúdos de desenvolvimento pessoal e life coach, e foi aí que ela passou a ganhar inúmeros seguidores nas redes sociais. Além disso, ela também começou a se apresentar como sendo uma pessoa dotada de poderes espirituais. Ela também alegava ouvir uma voz que falava com ela e a guiava espiritualmente. Depois de um tempo, Cati lançou um livro cujo título era A Voz, uma história de superação, crescimento espiritual e felicidade. O livro fez sucesso no Brasil e ela declarou que o livro era um best-seller e começou a vender consultas espirituais. As consultas eram cerca de $140, o que era equivalente a aproximadamente R$700. Cati já teve diversos surtos. Ela já afirmou que estava grávida com Covid, que foi sequestrada por russos por saber demais e disse ainda que seu bebê seria o próximo Messias e que ela mesma era Jesus Cristo. O seu site atualmente está fora do ar, porém lá constava que as consultas ajudavam as pessoas que desejavam uma suposta guinada na vida. Sucesso profissional, amoroso, pessoal, enfim, ela supostamente prometia uma melhoria em todas as áreas da vida e essas consultas aconteciam pelo Skype. Cati era o seu próprio slogan. Ela usava o próprio caso como exemplo de uma menina pobre do interior que acabou virando uma modelo bem-sucedida nos Estados Unidos. Porém, uma investigação acabou mostrando que, na verdade, ela não tinha tanto dinheiro e sucesso como dizia ter e o que tinha era proveniente das consultas que ela fazia. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. Tem um monte de psicólogo aí querendo trabalhar. Por que ela não arruma psicólogo para tirar o trauma? Eu não entendo. Eu tô na cadeia há 1 ano e meio. Eu tô longe delas há 1 ano e meio. Eu não vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Elas conseguiram o que elas queriam. Vai pro paizinho, pra mãezinha delas, não é isso que elas tanto falam? Que a Cati me afastou da minha família. Corre pra mamãe e pro papai de vocês, com 40 anos de idade na cara. Eu acho ridículo, ridículo. Acusações ridículas. Depois de começar a ofertar esses serviços espirituais, a blogueira começou a usar o nome de Cati à Luz. Nessas consultas, ela oferecia vários conselhos para suas seguidoras para que elas mudassem seus comportamentos, fizessem certas ações, entre muitas outras coisas. Dentre esses conselhos estava o de se mudar para os Estados Unidos, onde Cati supostamente ajudaria a arrumar um emprego, fazer sucesso e até conseguir um casamento, e muitas dessas seguidoras começavam a seguir esses conselhos. Porém, quando essas meninas chegavam lá, a coisa era bem diferente.
Essas meninas eram submetidas a trabalhar em diversos clubes de striptease como acompanhantes de luxo ou até mesmo trabalhar para a própria Kat, fosse auxiliando ela na oferta das consultas espirituais como também como faxineiras em sua casa. Um detalhe importante aqui é que as meninas que aceitavam ir para os clubes tinham que dar todo o dinheiro que elas ganhavam para Kat, já as que trabalhavam para ela em casa eram submetidas a trabalho escravo. Por um bom tempo isso realmente funcionou até outubro de 2022. Em outubro de 2022, a família de duas meninas brasileiras, Letícia Maia e Desirê Freitas, perceberam que não estavam mais conseguindo se comunicar com as filhas. Então as famílias começaram campanhas na internet indicando que possivelmente suas filhas haviam sido submetidas a uma seita, tráfico humano ou prostituição. Como a repercussão foi muito grande, as meninas fizeram uma live afirmando que não estavam em perigo. Porém, muitas das pessoas que estavam assistindo a live no momento demonstraram preocupação com as duas e uma dessas pessoas foi a Yasmin Brunet. Foi a partir desse momento que tentaram criminalizar a Yasmin. Quando ela demonstrou preocupação com as garotas, elas gravaram vídeos afirmando que haviam sido traficadas por Yasmin. No vídeo, Letícia Maia diz ter conseguido escapar do cativeiro, mas a amiga Desirê permanecia presa por Yasmin e por esse motivo Letícia voltaria lá para tentar salvar a amiga. Depois disso, Yasmin entrou com uma ação por calúnia, difamação e ameaça. Ana foi uma das mulheres vítimas de Kat. Ela disse que se sentiu atraída pela história de vida de Kat, que teve uma infância numa favela de Belém e conseguiu ir até as passarelas internacionais e as festas com celebridades. Além disso, Kat dizia que já tinha superado diversos relacionamentos abusivos e era justamente isso que Ana buscava na época. Ana estava em uma situação extremamente vulnerável. Ela disse que teve uma infância violenta, se mudou sozinha do sul do Brasil para os Estados Unidos e já tinha enfrentado um relacionamento abusivo. Nessa mesma época, Kat havia lançado seu livro e já afirmava ter poderes espirituais. Ana disse que via Kat em capas de revista e ela também havia sido vista com diversas pessoas famosas como Leonardo DiCaprio, então pensou que tudo que via sobre Kat era confiável. Ela disse que ficou muito atraída pela abordagem de Kat sobre espiritualidade e afins. Kat acabou pedindo que Ana, em 2019, se mudasse para a casa dela em Nova York para trabalhar como sua assistente e ela aceitou. Ana estava cursando uma faculdade de nutrição em Boston, mas decidiu fazer as aulas virtualmente e aceitou a oferta de cuidar dos animais de Kat, cozinhar, lavar e limpar por cerca de $2.000 por mês. Mas ao chegar no apartamento de Kat, ela percebeu que a realidade não correspondia à imagem de perfeição que Kat divulgava em seu Instagram. A casa estava muito bagunçada, suja e não cheirava bem. Ana disse que Kat parecia incapaz de fazer até mesmo necessidades básicas sozinha, como tomar banho, porque simplesmente não suportava ficar sem a companhia de alguém. Ana também afirmou que tinha que estar constantemente à disposição de Kat e só podia dormir algumas horas por vez no sofá sujo com urina de gato. Ela disse que às vezes chegava a se esconder na academia do prédio para dormir no tapete de exercícios. E sim, Ana nunca foi paga, ela tinha desistido da sua acomodação universitária em Boston, então não tinha para onde voltar e também não tinha renda para pagar algum outro local. Ana contou que quando questionava ou confrontava Kat, ela ficava agressiva. Ana provavelmente foi uma das primeiras vítimas de tráfico humano de Kat. Ela só conseguiu escapar depois de 3 meses quando foi morar com seu novo namorado. Kat já chegou a ameaçar Ana de morte. Ela disse que a caveira de Ana seria pendurada em um lugar especial na sua casa, pois era assim que os Vinks faziam com quem os traía. Então, quando as famílias das outras duas jovens brasileiras relataram os desaparecimentos, Ana sabia que precisava fazer alguma coisa. Nessa época, Kat estava casada com um homem chamado Zack, um jovem de 21 anos que ela conheceu na Califórnia, e eles moravam numa casa alugada de 5 quartos num dos subúrbios do Texas. Kat repetiu o mesmo padrão que ela usou em Ana, ou seja, ela tinha como alvo suas seguidoras mais dedicadas e tentava recrutar justamente essas garotas para trabalharem para ela. Desirê Freitas, uma brasileira que morava na Alemanha, e a brasileira Letícia Maia, as duas mulheres desaparecidas, se mudaram para morar com Kat. Uma outra brasileira que não teve seu nome divulgado, portanto irei chamá-la de Maria, também foi recrutada. Pelo menos mais 4 mulheres também foram quase convencidas a se mudar para a casa dela, mas desistiram. Desirê contou que Kat lhe comprou uma passagem de avião para que ela deixasse a Alemanha e fosse encontrá-la. Chegou até a citar pensamentos suicidas e pedir ajuda para a menina. Kat também convenceu Letícia Maia, que tinha apenas 14 anos quando iniciou as sessões de coaching com ela, a se mudar para os Estados Unidos para um programa de au pair e depois morar e trabalhar com ela. Já a outra garota, Maria, disse que concordou em ir morar com Kat depois de ficar sem teto, que foi contratada para fazer leituras de tarô e dar aulas de yoga. Kat em poucas semanas acabou pressionando Desirê a ir trabalhar em um clube de strip e disse que se não obedecesse teria que devolver todo o dinheiro gasto com ela, com passagens aéreas, hospedagem, móveis para seu quarto e até rituais de bruxaria feitos por Kat. Desirê disse que não tinha esse dinheiro e na época também acreditava nos poderes espirituais que Kat dizia ter. Por esse motivo, quando Kat ameaçou amaldiçoar a menina por não seguir suas ordens, ela ficou apavorada, então concordou em trabalhar como stripper. O gerente do clube disse que ela trabalhava muitas horas por dia e 7 dias por semana. As mulheres também afirmaram que foram proibidas de falar entre si, elas precisavam da permissão de Kat para sair de seus quartos, até mesmo para usar o banheiro, e eram obrigadas a entregar todo o dinheiro que recebiam. Maria relatou que era muito difícil sair daquela situação, já que Kat ficava com o dinheiro delas.
Maria conseguiu fugir com a ajuda de um ex-namorado. Enquanto isso, as armas que o marido de Katy mantinha em casa começaram a aparecer em posts no Instagram e deixavam as meninas com medo. Nessa época, Desiree conta que Katy tentou convencer ela a trocar o clube de strip pelo trabalho como garota de programa, mas ela recusou e no dia seguinte Katy levou ela de surpresa a um campo de tiro. Como Desiree ficou muito assustada, acabou aceitando as exigências de Katy. Outro detalhe é que se as mulheres não cumprissem as metas de dinheiro estabelecidas por Katy, que subiam de $1.000 para $3.000 por dia, elas não eram autorizadas a voltar para casa naquela noite. Inclusive, mais tarde, com as investigações, tem todos os extratos bancários dessas transferências de dinheiro para a conta de Katy. As duas tinham mudado muito, seus cabelos eram castanhos, mas foram tingidos de loiro pratinado para combinar com os de Katy. Desiree relatou também que acabou dormindo várias vezes na rua porque não tinha conseguido bater a meta e disse que quando cogitou parar, Katy ameaçou entregar ela para a polícia, já que a prostituição é ilegal no Texas. Em setembro, os amigos e familiares de Desiree e Letícia no Brasil criaram campanhas nas redes sociais para encontrá-las depois de meses sem contato com as duas. Elas também tiveram seus contatos bloqueados e obedeceram às ordens de Katy sem questionar. A página do Instagram Search Desiree ganhou força e chegou ao noticiário no Brasil. Os amigos e familiares dela achavam que ela tivesse sido assassinada e a família de Letícia fez apelos desesperados para as duas voltarem para casa. Ana disse que ficou alarmada quando viu as notícias e logo percebeu que Katy estava mantendo outras garotas. Juntamente a outras ex-clientes de Katy, Ana começou a contatar o maior número possível de agências de segurança, incluindo o FBI, na tentativa de prender Katy. 5 meses antes, elas disseram que haviam denunciado a polícia dos Estados Unidos, mas não foram levadas a sério. Depois também foram encontrados perfis das mulheres desaparecidas em sites de acompanhantes e as suspeitas de exploração sexual pareciam se confirmar. Em pânico com a atenção da mídia, Katy e as meninas viajaram mais de 3.000 quilômetros e as meninas gravaram o vídeo negando estarem ali contra a vontade delas. A polícia dos Estados Unidos estava monitorando o grupo e um policial entrou em contato com Katy por videochamada para avaliar a situação das mulheres. Nesse momento, Katy já estava sendo investigada pelo FBI. Pouco antes do início da conversa, Katy disse que o policial iria começar a fazer perguntas e que se alguém dissesse alguma coisa, chutaria a pessoa. Em novembro de 2022, a polícia convenceu Katy e as outras duas mulheres a comparecerem pessoalmente a uma delegacia. O policial interrogou as três e tanto ele como seus colegas ficaram preocupados depois de notarem diversos sinais como desconfiança das mulheres em relação aos policiais, seu isolamento e relutância em falar sem a permissão de Katy. Em dezembro de 2022, as duas mulheres desaparecidas retornaram com segurança ao Brasil. Após toda a repercussão do caso, Katy Torres tentou atravessar a fronteira dos Estados Unidos. A intenção dela era ir para o Canadá, mas ela acabou sendo pega pela imigração, que descobriu que Katy vivia ilegalmente nos Estados Unidos. Seu visto de permanência não tinha sido regularizado. Então o governo americano apreendeu e deportou Katy para o Brasil junto de outros brasileiros que estavam ilegalmente no país. Quando ela chegou no Brasil, o Ministério Público Federal já tinha feito acusações contra ela, que acabou sendo presa preventivamente no aeroporto em Minas Gerais. Charlatanismo é um dos crimes mais presentes na história de Katy Torres. Segundo as vítimas, ela se autodenomina de bruxa e diz ter poderes especiais. Eu tive crises e mais crises de riso com tanta mentira que eu escutei. Só que todo mundo na sala podia ver que as testemunhas estavam mentindo. Em julho desse ano, a Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou Katy Torres a 8 anos de prisão em regime fechado. Ela foi acusada de tráfico humano e de manter pessoas em condições análogas à escravidão. Katy segue negando todas as acusações. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam matérias, mas também já tem um documentário. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.